Aguentaria visitar a pior casa mal-assombrada do mundo? Essa daqui é a McCamey Manor, localizada nos Estados Unidos, e é basicamente uma atração extrema de terror, onde os participantes são submetidos a uma variedade de situações perturbadoras, podendo causar traumas permanentes. Mas antes de poder entrar na casa, as pessoas são obrigadas a assinar um termo de responsabilidade e encaminhar uma carta médica dizendo que elas estão aptas fisicamente e mentalmente para o que está por vir. As atrações são adaptadas conforme os medos e as vulnerabilidades de cada pessoa, e essas experiências podem variar entre ser enterrado vivo por horas, afogado na água, coberto com sangue de animais e até mesmo torturado de verdade por atores que encenam sequestros. O tempo de duração gira em torno de 10 horas e quem conseguir terminar vai levar para casa um prêmio de $20 mil, coisa que ninguém conseguiu até hoje, ou pelo menos é o que eles falam. Por mais que isso soe insano para algumas pessoas, a casa foi um sucesso e possui uma longa lista de espera com milhares de pessoas aguardando para entrar. Dito isso, você já ouviu falar na história real da garota selvagem? Susan Wiley nasceu em 1957 na Califórnia e somente com 20 meses de vida, o seu pai, Clark, descobriu que a garota tinha uma pequena deficiência de aprendizagem, mas que para ele era um grande problema. Na verdade, assim que soube da notícia, ele imediatamente baniu a filha de qualquer contato externo, para que ela não viesse constranger a si mesma ou as outras pessoas. Por isso que ninguém tinha acesso a Susan, que ficava o dia inteiro trancada em um quarto escuro, amarrada a um pinico, como se fosse uma espécie de camisa de força, e até seus 13 anos, a Susan não tinha a menor ideia do que era o convívio em sociedade. Até que enfim, a sua mãe, que tinha medo de interferir nas ações do pai, conseguiu tomar coragem e em 1970 chamou o serviço social. Aos 14 anos, Susan parecia uma criança de 8, tamanha sua falta de desenvolvimento. Acontece que pouco antes dela conseguir chamar o serviço social, uma denúncia de abuso foi aberta contra ambos os pais. Clark não chegou a ser responsabilizado porque ele tirou sua vida pouco antes do julgamento, apenas deixando uma nota que dizia: "O mundo nunca irá entender". Tendo sua guarda tomada pelo estado da Califórnia, Susan sabia pouquíssimas palavras antes de ser levada para o hospital infantil na Universidade de Los Angeles. E os profissionais do local disseram que ela era a criança mais danificada que eles já tinham visto. O caso começou a ganhar grandes proporções e foi aqui que ela ganhou o nome de Jeannie para proteger a garota da mídia. A Jeannie, depois de ser salva, vocês já vão entender essas aspas, era uma garota que não sabia falar, que não sabia se alimentar corretamente, não entendia o mundo à sua volta, as normas, condutas sociais, representando literalmente um caso de uma criança selvagem. Ela não tinha habilidades sociais básicas que são aprendidas geralmente no processo de socialização em decorrência de ausência de contato humano, que é um processo fundamental em nossas vidas. Então, para os cientistas, a garota era uma grande oportunidade de estudar o desenvolvimento do cérebro humano. A partir do momento que a Jeannie foi levada para esse hospital infantil, ela passou a ser cuidada por médicos e pesquisadores, todos financiados pelo governo. E a equipe a submeteu a uma série de estudos e testes. O objetivo da equipe era analisar para ver se ela tinha condições de se desenvolver naquela altura como qualquer outro ser humano. Especialistas em linguística acompanhavam seu desenvolvimento de linguagem, enquanto psicólogos acompanhavam o seu desenvolvimento emocional. Com aproximadamente 1 ano de tratamento, a Jeannie já tinha aprendido 100 palavras e estava tendo um progresso grande. Os pesquisadores estavam esperançosos porque ela parecia ter potencial para se desenvolver ainda mais. Eles chegaram a colocar a garota em lares adotivos para ver se convívios afetuosos poderiam melhorar o progresso dela na pesquisa. Sim, até mesmo as famílias que ela foi submetida não passavam apenas de estudos. Porém, apesar dos esforços da equipe, ela parecia não estar evoluindo como eles esperavam. Os pesquisadores buscavam justificativas para essa dificuldade na reabilitação da Jeannie, o que causou uma série de discussões entre eles. Com isso, após quase 4 anos de investimentos, o órgão do governo que financiava as pesquisas envolvendo a Jeannie ficou descontente com a falta de resultados e em 1974 cancelaram o projeto. E ainda mais triste que 1 ano após o cancelamento do projeto, a família adotiva não queria mais ficar com a garota.
No fim, ela até que conseguia se expressar com um vocabulário simples, mas era incapaz de juntar palavras de forma gramaticalmente correta. A mãe da Jeannie até tentou voltar a cuidar dela depois do encerramento do projeto, mas ela viu que seria uma tarefa difícil demais para ela. Então processou a equipe de pesquisadores, alegando o excesso de testes em detrimento do bem-estar da garota. E agora, sem os cuidados da mãe e abandonada pela equipe de pesquisadores, a Jeannie passou a viver em diversos lares adotivos e passou a sofrer uma série de violências e abusos que comprometeram ainda mais com a sua evolução, e ela voltou ao estado do completo silêncio. Não sabemos muitas coisas sobre o paradeiro da Jeannie, mas é triste pensar que ela foi salva de um inferno para entrar em outro. Fato é que a garota sempre foi tratada como um animal selvagem e nunca como um ser humano. Foi tratada como um rato pelos pais e como um rato de laboratório pelos pesquisadores. Uma garota de 12 anos foi estudada após ser abandonada por um motorista de aplicativo. Esse caso tem gerado muita polêmica aqui no Brasil, então vamos entender o que aconteceu e daí vocês me contam a opinião de vocês. No dia 24 de janeiro, a garota sai escondido da casa dos pais, que moravam na zona norte de São Paulo, para se encontrar com um amigo virtual que morava em Sorocaba, no interior do estado. De São Paulo até Sorocaba daria mais ou menos 1h30, então ela chama um motorista através dos aplicativos de carona que a gente já conhece, só que ela acaba mudando de ideia no meio do caminho. Ela se arrependeu e queria voltar para casa, só que o valor da corrida era R$60 até então. Quando ela avisou o motorista que ela queria voltar, ele recalculou a rota e anunciou que o novo valor seria 120. O homem também teria pedido pagamento antecipado, e quando ela foi usar os cartões dos pais, eles não funcionaram. Desesperada e sem dinheiro, ela chegou a pedir Pix para os amigos e até mesmo para aquele amigo virtual que ela estava indo se encontrar, mas não obteve resposta. O motorista então começou a se exaltar e discutir com a garota aos berros, não acreditando também que ela tinha 12 anos. Eu vou deixar um trecho da conversa para vocês escutarem. Duvido que a senhora seja menor de idade, não é possível. Ô moço, Vai mexer um monte de cartão. moço, me leva pra minha casa, eu mexo. A senhora não vai. Papai e mamãe vêm te buscar depois. Não, moço, por favor. Não vai me comover. Eu vou ver. Não vai me. Depois dessa discussão, o motorista a abandonou na rua e ainda ficou com o celular da garota como garantia do pagamento pela corrida. Rapidamente, um homem apareceu e ofereceu ajuda, um homem chamado Rômulo Henrique, de 29 anos. Ele pediu que a garota o acompanhasse até sua casa e as câmeras de segurança mostravam, inclusive, eles caminhando pela rua. Enquanto isso, os pais da garota estavam desesperados procurando por ela. Eles já tinham se dado conta do sumiço da menina. As imagens dela caminhando na rua e sendo abordada por um homem já estavam sendo divulgadas, até que finalmente um vizinho o reconheceu e a polícia foi acionada. Quando as autoridades chegaram até a casa do Rômulo, ela estava lá e revelou que tinha sido abusada por ele. Com os detalhes do crime fornecidos pela menina e a confirmação do abuso através de exame médico, o Rômulo foi preso. Na saída da delegacia, o Rômulo alegou estar sendo injustiçado porque a garota teria dito para ele que ela era maior de idade. Mas conforme o crime previsto na lei, o Rômulo vai ser julgado por estupro de vulnerável. Agora que entra toda a polêmica do caso, porque a mãe da garota, Luana, disse estar inconformada com a atitude do motorista de aplicativo. Porque, nas palavras dela, o motorista poderia ter a deixado em um imóvel, acionado a polícia, mas não, ele a deixou jogada na rua, sem celular e correndo todos os riscos possíveis. Para a reportagem, o motorista não quis falar, mas ele foi chamado na delegacia e disse que não tem o que temer. Os policiais ainda estão analisando o que pode ser feito com relação ao comportamento dele, mas muito provavelmente ele vai ser chamado para depor de novo. Vocês acham que o motorista tem culpa, que ele deveria ser responsabilizado? Deixa aqui nos comentários. Vamos falar do garotinho que foi encontrado dentro do forno no Paraná? Na manhã do dia 25 de agosto de 2017, em Almirante Tamandaré, uma mãe procurou a polícia para relatar o desaparecimento de seu filho. O garotinho tinha 6 anos e teria sumido enquanto estava na casa da babá.
Ana Maria Gouveia, a babá de 19 anos, cuidava do garoto enquanto a mãe dele estava trabalhando como catadora de papéis. Os investigadores entram em ação no caso e a primeira coisa que eles fazem é ir de encontro com aquela mulher para entender como que isso tinha acontecido. Ela conta que tinha pedido para o garoto ir comprar pão e nessa saída ele nunca mais voltou. Com isso, a equipe iniciou uma investigação com base num caso de abandono de incapaz. Só que durante esse processo, eles também descobriram que a Ana estava envolvida em um crime de estelionato contra a mãe do menino. Por meses, ela estava sacando valores do Bolsa Família e de outros auxílios assistenciais que pertenciam à mãe do menino. Enquanto isso, a mãe imaginava que não estava recebendo esse dinheiro devido a problemas no banco. Essas informações tornaram a babá como a principal suspeita do crime. Então a equipe achou melhor revistar a residência da mulher em busca de novas pistas. E quando eles entraram lá, eles se depararam com nada mais nada menos que o corpo do garoto dentro do forno, já sem vida. Quando questionada, a Ana confirmou que ela tirou sim a vida da criança, motivada por ódio e vingança contra a mãe dele, devido a discussões rotineiras entre elas. O crime aconteceu da seguinte forma: ela agrediu a criança com pedradas e depois usou um fio de uma enceradeira para enforcá-lo. Quando o garoto faleceu, ela escondeu o corpo dentro do forno. Resumindo bem o que aconteceu nas palavras do delegado, foi um crime terrível por um motivo banal. As investigações também levaram até o marido da babá, Claudinei, de 36 anos, que teria supostamente participado do crime. Ele já tinha uma passagem na polícia por estuprar a própria filha. Com isso, o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra os dois. Mas o Claudinei, ele alegou inocência, dizendo que não tinha efetivamente participado do crime e que só tinha sido colocado naquela posição por conta do seu histórico criminal. Porém, o delegado tinha certeza de que ele estava envolvido e isso só tinha ficado mais claro ainda para ele com a confissão da Ana. Ele acreditava nisso porque as investigações apontavam que depois que o menino foi agredido, o Claudinei teria utilizado seu conhecimento de nós para estrangular o menino. Conhecimento esse que só ele detinha. E também havia a possibilidade do garoto ter falecido nas mãos do Claudinei. O julgamento, enfim, terminou em abril de 2019. Ana Maria Gouveia foi condenada a 22 anos e 9 meses de prisão, enquanto Claudinei foi absolvido pelo júri.